Pode levar. Na mão não, leva. Devagar, me ajuda. Leva a mamãe. A mamãe me escreveu um mensagem, eu disse, vem na igreja, vamos resolver. Maman, como elle a un message, n'a pas qu'il y a na église pour résoudre. O lingosa ya hotel mato vanda. Nako vanda pai. Oza ya vanda. Da cadeira. Hã? Na cadeira tá doendo muito. Na cadeira tá doendo muito. Assim é melhor. Vocês fizeram acidente? Sim. Fizeram acidente? Na Mabora em Bondé. Na Mabora em Bondé. Ok. E o que está sentindo agora? A beta que biso na ndenga cima. Kingonde mtezo salanga pasi na mapeka na maboko kutali. A mãe fizeram acidente no Mabora em Bondeiro. O carro que eles bateu na parte de trás. A mãe disse que está sentindo muita dor no pescoço. Então, o preferiu vai na nona seque na kiti. Tem na sebo é bem. Na kiti isso só passa. Fada, Pai, não existe uma doença existe aquela maladie que você não pode curar. o kokiko bikisate. Não existe um caso Existe a kakate que você não pode resolver. o kokiko résoudre te. Deixa que o teu poder entre agora neste corpo. Se que te nguyano ekota siko na nzoto. Toda a influência diabólica que está atrás desse acidente. Wazana sima Liberta ela! Liberta ela! Liberta ela! Fire em toda parte do corpo, a partir da cabeça, dos pés. Fire em nome poderoso de Jesus. Toda armadilha do diabo Satanás neste corpo, nos pés, na cabeça, no pescoço. Fire em nome poderoso. Liberta ela! Liberta! Liberta! Loba! Olha o saleni. Hein? Cadavere. Decisão não é o saleni. Hein? Ongo bomai. Na provocar que acident wana. Ai, zabiso. Ezapino. Bo salende ni pa acident ne salama. Hein? Tango kaka kiti toke chai. Na mwa kamino na biso wana to prevoya kiloko la serke. Camion matake c'est le camion na bino bo prévoya ki. Hein? Tango kiti wa. Loma bien. Tango kiti na mbonde. Tango kiti na mbonde. C'est bo seni. Tokotia na mwa kamino na biso. Bokotie na ma camion na bino. Bo prévoya ki. Eza lokola. Lokola kachao na biso. Lokola kachao na bino. Elonye biki c'est pas na kufite. Zakina biloko ebele. Assemble ebele. Muitas coisas. Quais coisas que ela tem? Hein? Mabele. Mabele, mete-le sur ma boca bien. Bons aplausos. Mete ma boca bien. Alléluia. Allez. Lola blonde sur você, Lola. Lola, moto. Fogo. Lola blonde sur você na moto. Tira tudo. Rápido. Lola Nhoso. Lola. Moto. Fogo. Tira. Go. Go. Fire. Fogo. Fire. Fogo. Na mutu. Na cabeça. Na macolo. Na nos soto pés. mumba. Em Pima. todo o corpo. Sai. Go. Vá. Bem amado, acompanha na tela o homem de Deus ministrando a cura no corpo da nossa mamã. Bons aplausos pela glória de Deus. Meta macas. Jubila, 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 jubila. Ale, kende ba mona yo. Oliaki. Kumeu. Bapiani makemba pour le loto na makemba. Bapia makemba to fufu to loso. Nyonso kapai. Nyonso. Ata makemba. Makemba pour favor. Ya vanda. Olia makemba. Quick, mama. Awa.
yeah. Yes. Thank you. Igreja, diga ao seu próximo: temos Deus e temos profeta. Temos Deus e temos profeta. Estou aqui com a mamãe Lissangue. Nazanga na mama Lissangue. A mamãe Lissangue reside no Belo Monte. Mama Lissangue foi na Belo Monte. A mamãe Lissangue é a mamãe que acabamos de acompanhar no vídeo. Yende mama tuti kotala na bilili. A mamãe Lissangue acidentou no Imbondeiro. Mama Lissangue saki acident na maboro Imbondeiro. E estava com muita dor. Azaki na pasi makasi. Que não conseguia mover o seu pescoço. Anako sa kondingisa kingote. Não conseguia de sentar na cadeira. Anako kofana kiti pete. A melhor posição para ela era só ficar deitada. Poxa mama zaki kolala. Ela veio aqui no culto. Yaki na mayangani. Escreveu para o homem de Deus. Akomela ki mutu na nzambe. A mamãe me escreveu um mensagem, eu disse: vem na igreja, vamos resolver. Mamãe, como ele é mensagem, não precisa que ir na igreja, estou resolvido. No momento em que o homem de Deus começou a ministrar, na quarta-feira chamou a mamãe Lissangue. Como acompanhamos no vídeo, a mamãe Lissangue foi levada. O homem de Deus tocou a mamãe Lissangue, o demônio manifestou. O demônio disse: aquele acidente era para matar a mamãe Lissangue. Decisão não é o saleni. Ah? Ongo bomai. Não provocar que acidente wana. Ai, Zabiso. Exapino. Mas o que salvou a mamãe Lissangue foi a areia ungida que a mamãe tinha na sua pasta. Elonye biki se pas na kufite. Ah, Zaki na piloko ebele. Asamblo ebele. Muitas coisas. Quais as coisas que ela tinha? Ai, Hein? Mabele. Mabele, vete sua boca bien. E Deus ordenou o demônio para tirar todas as dores que colocou na nossa mamãe Lissangue. O demônio obedeceu, tirou. No mesmo instante, após a libertação, a mamãe Lissangue, que não conseguia de sentar, ela levantou. E a mamãe Lissangue também, que não comia faz muitos dias, naquele culto, ela comeu. Até o homem de Deus, pela sua humildade, deu de comer na nossa mamãe Lissangue. A mamãe Lissangue diz da quarta-feira ela ficou curada, testemunhou na quarta-feira, e hoje ela voltou mais para testemunhar, para dizer que tudo está bem na sua vida. Ela está totalmente curada. Salva de palma pela glória de Deus. Notre maman témoigne la bonté du Dieu vivant. En effet, c'est la maman que nous venons de voir dans la vidéo. Son témoignage est le résultat de la délivrance de l'homme de Dieu lors du culte des sacrifices le mercredi. En effet, notre maman ayant accidenté et elle a reçu un choc au niveau du cou. Donc, cela difficultait beaucoup notre maman. Elle lui a possibilité ainsi la position assise. Notre maman ne parvenait pas à s'asseoir sur une chaise. Elle informa donc l'homme de Dieu par message. L'homme de Dieu l'invita dans l'église. Une fois à l'intérieur de l'église, l'homme de Dieu l'invita devant. Une fois notre maman devant, l'homme de Dieu pria pour notre maman. Ainsi comme l'homme de Dieu pria pour notre maman, les esprits impurs manifestant dans le corps de notre maman, en disant le vouloir tuer notre maman, l'homme de Dieu délivra notre maman. Notre maman reçut immédiatement sa guérison. Elle avait déjà témoigné lors du mercredi, lors du culte. Elle est encore revenue toute belle devant nous, témoigner la bonté du Dieu vivant.